Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui dedicando o seu tempo para aprender mais sobre você mesmo e assim impactar a vida de outras pessoas, como seus alunos, familiares e assim por diante. Porque eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Eu sou Rafaela Ferreira e eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica, arquiteta urbanista e terapeuta comportamental. E hoje, se você já me conhece, você vai saber que eu vou começar já com o chapéu. Por quê? Porque a primeira pergunta de hoje já é uma ferramenta. Então eu vou fazer a pergunta de hoje. Como você está, professora? Como você tem se sentido? Então presta atenção nessa pergunta e deixa essa pergunta ecoar aí um pouquinho dentro de você para que você possa responder essa pergunta. Como você está? Como você tem se sentido? Porque hoje é exatamente isso que nós vamos falar. Então, eu queria começar com algumas perguntas. Existe emoção certa ou errada? O que você acha, professora? Como você lida com os seus sentimentos? É uma outra pergunta, para que você possa responder também. Você gerencia seus sentimentos ou você controla os seus sentimentos? Você costuma engolir seco algumas coisas que acontecem na sua vida? Você guarda mágoas? Você costuma engolir o choro ou então chorar no chuveiro? Você sai de perto muitas vezes para não estourar? Você muitas vezes sua frio nas mãos? E quantas vezes você sente o seu coração saindo pela boca? São perguntas que normalmente a gente vai passando batido por elas, mas é exatamente isso que eu gostaria de conversar com você. Professora, como você se sente? Como você tem se sentido? Como é isso? Como é que você tem, então, sentido essas coisas? Olha, nós passamos o dia inteiro com muitas emoções, mas você se dá conta disso? Nós passamos por emoções como, por exemplo, preocupações, medos, frustrações, raiva, tristeza, alegria. Muitas vezes nós estamos orgulhosas de nós mesmos, às vezes nós estamos tranquila, muitas vezes confiante, automotivadas. São emoções que vão passando pelo nosso dia durante as 24 horas que vivemos. E algumas dessas emoções aumentam o nosso bem-estar, outras, pelo contrário, elas nos trazem um desconforto muito grande. Então a pergunta é, existe emoção certa? Existe emoção errada? Como é que você administra isso ou como é que você entende as emoções na sua vida? Muitas vezes é mais fácil assumir que nós sentimos emoções, mais emoções positivas durante o dia ou então emoções certas durante o dia, do que as emoções erradas também, porque muitas vezes nós consideramos que algumas emoções são erradas, então eu vou fazer essa pergunta algumas vezes para te instigar a responder como as suas emoções estão agindo aí dentro de você. Nosso dia, muitas vezes, ele parece que ele dá uns rodopios nas nossas emoções. Muitas profissões, às vezes eu fico imaginando, né, algumas profissões como um profissional que trabalha no museu, por exemplo, que tem lá os quadros de arte, porque a arte tem muito a ver com as nossas emoções também, né? Mas ele fica ali, eu acredito que as emoções dele podem oscilar assim, como numa gangorra. O máximo que acontece é entrar numa montanha, né, uma roda gigante, e assim vai. Mas nós, como professoras, montanha-russa pra gente é aquilo que está super acostumado a viver nas emoções, né? E ainda a gente tem direito a loopings e tudo mais. Fala a verdade. Você chega lá na tua sala de aula, hoje eu cheguei na minha sala de aula, hoje de manhã, estava dando aula, e aí você tem uma sala lá agitada, conversando e tal. Assim que eu cheguei, eu tive que já me concentrar para poder pedir silêncio de uma forma educada e não sair gritando, mas alguns alunos ali ainda
conversando, então tem que chegar perto, tem que saber como lidar com isso, porque além de tudo, né, além de exigir ali um pouquinho de silêncio e um pouco de respeito para quem está à frente, que no caso, hoje de manhã era eu, estava à frente de sala de aula, além de exigir um pouquinho isso, você tem que controlar sim as suas emoções para não levar isso de uma forma pessoal. Achar que isso é um desrespeito a você, professora. Eles estão ali, eles estão conversando. Eles estão no momento ali onde eu cheguei e agora eu preciso da atenção deles e eu não posso levar isso também de forma pessoal. Ah, mas isso é super fácil de fazer, né? Eu consigo distinguir muito bem a minha vida, aquilo que é meu e aquilo que é só profissional. Engano nosso se a gente pensar assim, não é verdade? Porque quantas e quantas vezes de falar aquela frase é bonita e é fácil até de falar. Ah, quando eu entro dentro da sala de aula, eu tenho que deixar os meus problemas do lado de fora. Eu tenho que deixar as minhas preocupações do lado de fora. Sim, nós devemos e tentamos fazer isso, mas eu sou um ser único. Eu sou uma única pessoa e muitas vezes eu entro dentro de sala de aula carregando algumas coisas que aconteceram do lado de fora da sala de aula. Assim como os nossos alunos também. Muitas vezes você observa que tem um ou outro aluno que está mais quieto, tem um ou outro aluno que está mais agitado, um ou outro aluno que está mais falante, e aí você vai procurar saber o que aconteceu, aquilo normalmente não tem a ver com a sala de aula. Tem a ver com o dia do aluno, ou com o nosso dia, ou tem a ver com alguma coisa que ele viveu, ou no dia anterior, ou então está vivendo naquele momento. As emoções, elas são extremamente importantes e impactantes nas nossas vidas. E eu faço de novo a pergunta: como você tem se sentido, professora? Como você tem lidado com as suas emoções? Então, é importantíssimo aprendermos uma coisa, que muitas vezes nós, quando fomos educadas na nossa vida escolar, ou até mesmo diante de uma sociedade, parece que nós fomos meio que, como é que eu vou falar? Mas parece que nós fomos mesmo meio que proibidos de sentir. Não, não chora não, não precisa chorar. Não precisa ter medo. Não fica triste não. Parece que nós fomos educadas a não sentir. Como se chorar fosse algo proibido, como demonstrar tristeza ou sentir medo fosse uma situação de fraqueza, de incompetência, de impotência. Nós fomos, de certa forma, não educadas a sentir. Mas é muito importante que nós possamos retomar isso. Ainda é tempo de aprender a sentir. Ainda é tempo de olhar para dentro de nós e entendermos os nossos sentimentos. Só que aí existe uma confusão de sentimentos, uma confusão dos nomes que nós damos aos nossos sentimentos. Porque se eu não souber nomear os meus sentimentos, eu coloco todos eles dentro de um mesmo conjunto e aí eu acho que eu sou sempre aquilo. Você já ouviu aquela frase, ou até mesmo você falou, nossa, eu sou ansiosa. Nossa, eu sou muito ansiosa. Não, você não é ansiosa. Você pode estar naquele momento ansiosa, porque a ansiedade também é um sentimento. Mas muitas vezes, por não sabermos nomear os nossos sentimentos, nós achamos que nós somos alguma coisa e nós não somos também os nossos sentimentos. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos faz parte de quem nós somos, mas nós não somos os nossos sentimentos. Então, não diga mais, eu sou ansiosa. Eu estou ansiosa, porque a ansiedade também é um sentimento secundário
que é formado pelos sentimentos básicos. E você sabe quais são os sentimentos básicos? Raiva, alegria, tristeza, medo e aversão. E a mistura desses sentimentos básicos, eles vão dando os secundários e os terciários, que já foi um assunto trabalhado aqui em um dos nossos encontros. Então, a importância do sentir, a importância das emoções. As emoções, eu costumo dizer que ela é um sinalizador. As emoções, elas não são, eu não vou classificá-la como emoções boas e nem emoções ruins, emoções positivas ou emoções negativas. Eu tenho emoções que são favoráveis para aquele momento, como eu tenho emoções que não são favoráveis para aquele momento. Tem emoções que eu uso de forma correta naquele momento, mas eu posso também usar as emoções de forma incorreta naquele momento. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção básica. A raiva, ela vem com um fundo de justiça por trás dela. E é uma emoção básica. Mas dependendo da intensidade que eu uso a raiva naquele momento, eu posso usar de forma inadequada aquela emoção. Se eu usar a raiva de forma adequada para aquela situação, eu estou fazendo bom uso dela. Porque a raiva, ela nos move, ela nos tira da zona onde nós estamos, porque nós queremos buscar uma justiça. Mesma coisa o medo. O medo também é uma emoção básica. Dependendo de como eu uso o medo, eu posso ficar paralisada com ele. Dependendo de como eu intensifico ele e trabalho com ele, ele pode ou fazer com que eu ande, ou com que eu recue e fique até paralisada. Mas o medo é uma emoção tão básica que ele é um sistema de alerta. Por exemplo, vamos pensar que você está andando no zoológico e aí você se depara com a porta da onde fica ali os leões aberta. Antes de pensar, você já sai daquele lugar, você já sai correndo, tua adrenalina sobe. E aí, espero que não, mas vá que aconteça de você ver um leão chegando na tua direção, porque a porta ali, da onde ele fica, estava aberta. Você sai correndo, você sai querendo se proteger. Por quê? Porque antes mesmo de raciocinar, antes mesmo de entender direito o que está acontecendo, você sentiu medo e esse medo é um medo de autoproteção. Então ele te move, ele faz com que você saia do lugar para se proteger. Mas tem alguns outros medos, principalmente aqueles que ficam pairando pela nossa cabeça. Esses medos, inclusive, alguns deles podem nos paralisar. Podem nos paralisar de fazer uma boa reunião de pais. Podem nos paralisar de responder de forma adequadamente ao nosso diretor, à nossa coordenadora. Pode nos paralisar em desenvolvermos outros projetos fantásticos que poderíamos desenvolver. Por quê? Porque o medo também pode fazer isso. A alegria, a aversão, a tristeza também são sentimentos, são emoções básicas. Então, eu costumo dizer que, primeiro, nós precisamos aprender a sentir. E as emoções são sinalizadores. As emoções são sinalizadores. Então, eu tenho como um semáforo. Eu vou tentar fazer colorido aqui, mas não sei se vai facilitar muito, mas eu vou tentar. Então, tem a cor verde. Não tem o amarelo aqui, então vou tentar fazer aqui com o meu laranja. Tem o laranja, que é a atenção. E o vermelho, que é cuidado, né? Então, esses sinalizadores aqui, aonde eu tenho as emoções favoráveis, as emoções que eu preciso prestar atenção nela e as emoções que eu preciso tomar cuidado, porque elas já extrapolaram aquilo que poderiam extrapolar para uma normalidade, para eu não ficar entrando em looping, em montanha-russa emocional, é onde nós temos que prestar atenção.
Então, para que servem as emoções como sinalizadores? Servem para nos advertir, servem para nos mostrar se alguma coisa está acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, serve para nos avisar de como nós estamos. Então, as emoções são manifestações, sinalizadores, que eu vou aprender a observá-las se eu me permitir a sentir. Então, volto a dizer, professora, como você tem se sentido? Como você tem se sentido diante das situações? Então, vamos imaginar que você está se sentindo bem nesse momento, e assim espero que esteja, ótimo. Mas e se não estiver? Não estamos julgando e nem criticando ninguém e não estamos colocando as questões de bom ou ruim, nada disso. As emoções são sinalizadores. Se você não está se sentindo bem, se você não está se sentindo motivada, se você não está se sentindo animada, se você não está se sentindo alegre, é porque tem algo aí dentro que precisa ser olhado com carinho e acolhimento. Tem algo dentro de você, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, que não estão fluindo da forma que deveriam fluir. Não estão em equilíbrio. Se algo está trazendo a você frustração, está trazendo a você medo, está trazendo a você alguma certa angústia, ou até mesmo está trazendo a você ansiedade, você precisa entender o porquê você está se sentindo assim. E quando nós vamos falando de sentimentos, isso é muito abstrato. E você, professora, sabe o quão muitas vezes é desafiador para nós ensinarmos os nossos alunos coisas abstratas. Se você é professora de Fundamental 1 e infantil, trazer para eles o concreto para fazer a construção do abstrato é um desafio. Nós aí, professores de Fundamental 2 e ensino médio, fazer com que eles imaginem a história, fazer com que eles imaginem os acontecimentos, também é um desafio. Então, nós adultas, professoras, quer estejamos começando na área da educação ou então há muitos anos trabalhando na educação, uma das coisas que muitas vezes nós não fazemos, porque a rotina nos atropela, é olharmos para dentro de nós e fazermos a pergunta: como eu estou me sentindo agora? Quais os sentimentos que têm me sobrecarregado? Quais os sentimentos que têm me movido? Quais os sentimentos que têm me feito dar um passo à frente? Quais os sentimentos que eu tenho carregado comigo? Quais os sentimentos que eu tenho que saber lidar melhor? Quais esses sentimentos? E as emoções, quando nós falamos delas, né, qualquer que seja, nós temos 3 meios de lidar com elas. E são 3 meios que são preocupantes até. Um meio que muitas vezes nós queremos lidar com as nossas emoções, e muitas vezes nós até vemos, às vezes eu vejo algumas frases, inclusive, falando, né, você precisa controlar as suas emoções, você precisa controlar a ansiedade. Aí eu falo, opa, controlar, controlar não é bem a palavra que eu devo usar, porque palavras têm poder, né? Então, controlar é quando eu vou submeter alguma coisa, é quando eu tenho que ficar fiscalizando. E quantas vezes você já tentou controlar, chega uma hora que não dá mais e aí você explode. E aí quando você explode igual uma panela de pressão, aí acaba arruinando um monte de coisas nas quais você foi construindo, mas na hora que você se descontrola ou você explode, tudo aquilo vai por água abaixo. Então o controle
não é a melhor forma de lidar com as emoções. Primeiro, porque nós não controlamos elas. Você não controla ficar alegre ou ficar triste. A tristeza, ela surge dentro de você. A alegria, ela surge dentro de você. Ai, Rafa, mas como assim? Olha para um bebê. É uma das analogias que eu mais gosto de fazer. Um bebê, por exemplo, ninguém ensinou ele a sorrir, a chorar, a ter aversão a algumas coisas. Mas são emoções que estão ali, que nasceram junto com ele, que nos formam como indivíduos. Por isso que são emoções básicas. Nós temos as emoções básicas, as secundárias e as terciárias. Mas as emoções básicas, elas nascem dentro de nós. A hora que você mal percebe, você já está envolvido nelas. Então, controlar não é a maneira ideal para cuidar das suas emoções. Outra palavra que muitas vezes eu também vejo por aí escrito é assim: você precisa combater. Você precisa combater as suas emoções, você precisa combater a ansiedade. A ansiedade é um dos tops de linha aí, né? Que todo mundo quer combater e tudo mais. Não, você não tem que combater a ansiedade. Primeiro, você já prestou atenção que quando a gente combate, eu estou combatendo alguma coisa adversa? Eu estou combatendo um adversário? Peraí, se a ansiedade é minha, porque é minha emoção, como é que eu vou combater a minha própria emoção? E quanto mais eu vou imaginando que eu vou combater, parece que isso vai crescendo ainda mais, porque isso vai dando mais força ainda àquilo que está ali na minha linha de combate. E eu vou gastando muito esforço para isso. Então, combater também não é a melhor forma de cuidar das suas emoções ou de olhar para o seu sentir. A melhor forma de olhar para o nosso sentir e cuidar das nossas emoções é gerenciar. Gerenciar. Quando você gerencia as suas emoções, você entende que as suas emoções são recursos. Eu posso olhar para as minhas emoções como recursos. Recursos valiosos. Recursos aonde eu olho ali para as minhas emoções e vou extrair delas aquilo que é importante para mim naquele momento. É importante ficar triste? Sim, é importante ficar triste. É importante eu sentir aquela tristeza por um período de tempo. Gerenciando aquilo ali, conversando comigo mesmo. É importante eu sentir medo? É importante eu sentir medo, senão eu saía fazendo qualquer coisa de forma inadequada muitas vezes. É importante também eu sentir raiva? É importante, porque é um regulador, inclusive, do meu senso de justiça. É importante eu sentir alegria? Muito importante eu sentir alegria. E como que eu posso gerenciar essa alegria para que ela perdure por mais tempo? Então, é importante eu sentir aversão? Muito importante, porque isso muitas vezes até protege o meu próprio corpo físico. Senão, nós sairíamos aí, muitas vezes, ingerindo coisas que nós não devemos fazer, coisas estragadas. Então, eu tenho uma certa repulsa a muitas coisas. Então, são emoções que vão fazendo sentido dentro de mim, e essas emoções em especial, elas precisam ser gerenciadas, porque quando eu gerencio, eu vou obtendo o melhor delas. Então, é muito importante cuidarmos da nossa saúde emocional. Por quê? Quando nós cuidamos da nossa saúde emocional, os benefícios que nós temos sim uma maior habilidade em lidar com as situações. As situações estão aqui à minha frente, eu vou ter mais habilidade para isso. Eu consigo diminuir a minha carga de estresse. Eu consigo observar o nível de estresse que eu estou e aí dosar isso também.
eu consigo extrair o melhor nas situações extras que surgem, imprevistos que surgem, e nós sabemos que esses imprevistos surgem pra caramba dentro de uma sala de aula e dentro da nossa rotina escolar. Nós conseguimos gerenciar melhor isso e achar soluções quando eu aprendo a lidar e a gerenciar as minhas emoções. Eu também tenho mais flexibilidade para as novidades e mudanças. Eu não sou uma pessoa rígida, que eu não posso mudar e fazer outras coisas e ouvir outras opiniões. Então eu tenho que ter mais flexibilidade, eu aprendo a ter mais flexibilidade quando eu gerencio minhas emoções também. Eu tenho mais equilíbrio e entendo aquilo que faz bem para mim e que faz bem para todos. Eu tenho mais autoconfiança também. Adquiro o poder de tomar melhores decisões e construir uma bagagem positiva para a minha vida. Aí nós vamos juntando todos esses benefícios e o que nós vamos aprendendo. Isso é só um pedacinho daquilo que nós vamos aprendendo, porque eu digo para você, professora, que eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Como isso é possível? O primeiro passo é respondendo até mesmo essa pergunta. Mas isso é só um pequeno passo dessa maravilhosa experiência que é aprender a gerir as suas emoções, que é entender como você se sente, como você está se sentindo. E eu quero trazer agora para você aqui 2 depoimentos de 2 professoras, a Eliette e a Fabiola, que já estão nesse processo, porque a mudança, ela não é um evento, a mudança ela é um processo diário e que mantém uma constância. É assim que nós mudamos. Nós mudamos não de uma hora para outra, nós mudamos a partir de uma constância e um processo diário. A mudança não é um evento, e sim um processo. E olha só o que a Eliette disse. Ela disse assim, ó, com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados conosco, com nós mesmos. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos também que precisamos ser cuidadas por nós, em vários sentidos, até emocionalmente. Sabe por quê, professor? Isso foi a Eliette que disse, desculpa, isso foi a Eliette que disse. Sabe por quê? Porque se nós não aprendermos a cuidar de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar dos outros também? E quando nós estamos bem emocionalmente, nós conseguimos até mesmo fazer com que a nossa sala de aula, os nossos alunos, eles vibrem nessa emoção favorável que nós estamos. Você sabe disso, professora. Como é tirar leite de pedra quando você não está bem emocionalmente, você tem que entrar na sala de aula. Como dói muitas vezes. Aí qualquer coisa que fale, qualquer coisa que o aluno fale, ou qualquer coisa que a coordenação, direção fale, ou qualquer coisa que o pai de aluno ali fale para você, parece que é pessoal e já desaba tudo. Teu mundo acaba ali. Por quê? Porque, o outro falou para mim. O outro falou sim para você, assim também como os outros falam para mim. Mas, eu sei lidar 100% com tudo? Não sei, não vou mentir para você. Mas, o que eu sei fazer? Analisar o impacto que a fala do outro traz para as minhas emoções e aí gerenciá-las. Saber até que ponto que eu posso deixar aquilo ou não fazer sentido para a minha vida. Porque muitas vezes o que o outro fala para mim, apesar de eu não gostar muitas vezes de ouvir, e você, professora, também pode não gostar de ouvir, aquilo muitas vezes não é pessoal, não. É profissional. E aí é um feedback ali que muitas vezes talvez foi mal dado ou mal polido, mas aquilo me afeta. Mas a importância maior não é aquilo que o outro falou, e sim como eu estou lidando emocionalmente com aquilo que o outro falou. Se aquilo que o outro falou me afetou de uma forma maior do que o normal, o que está acontecendo aqui dentro que eu preciso olhar e trabalhar? Ou se aquilo que o outro falou
era para ter feito um efeito na minha vida positivo e não fez? Um elogio muitas vezes. Quantas vezes, professora, você é elogiada e você nem aceita o elogio? Ah, e você fez muito bem. Ah, não, imagina. A pessoa vai te elogiar e você nem aceita o elogio. Por quê? Ah, mas Rafa, o que isso tem a ver? Isso também tem a ver com as suas emoções. Isso também tem a ver com o seu sentimento. Isso também tem a ver com a sua autoestima, com a sua valorização, com a sua autoconfiança. E aí, como está essa sua autoconfiança aí? Mas como é que eu vou aprender tudo isso? Eu vou aprender a partir do momento que eu saiba sentir. E como é que eu vou aprender a sentir? Quando eu começar a me autoavaliar e a gerenciar. Mas para isso existe método. Para isso existe o como fazer também. Sim, existe o como fazer. E isso é de extrema importância. Porque nós, como professora, sabemos o quanto um método de ensino ajuda os nossos alunos a aprender. Nós, professoras, sabemos o quanto um método ajuda para que esse aluno chegue no resultado dele muito mais rápido. E você acha que não existe método também para gerenciar as nossas emoções? Lógico que existe. Existe. Existe, inclusive, um método criado e desenvolvido por nós, que estamos ali, em sala de aula, e validado por N professoras, por inúmeras professoras. Olha mais um depoimento aqui, ó, da Fabiola. Eu aprendi a conduzir meus sentimentos e emoções. Agora enxergo mais o belo nas pessoas. Um depoimento rápido e breve, mas olha o que a Fabiola colocou em relação a aprender a conduzir, a gerenciar os sentimentos. E aí, muitas vezes, nós queremos que o outro mude, que a coordenação mude, que a nossa família mude, e muitas vezes nós queremos resolver as nossas emoções de forma paliativa, fazendo outras coisas, e isso não funciona. Eu faço yoga, isso me ajuda muito, mas isso não resolve as minhas emoções. Isso me ajuda na respiração, no equilíbrio, na conduta, em algumas questões. Mas olhar para dentro de mim, gerenciar e me autoconhecer, não. Muitas vezes a gente acha que eu vou na academia, eu vou fazer crochê, eu vou fazer tricô, eu vou fazer um exercício físico. Isso é extremamente necessário, mas não é o suficiente. Ir na academia, fazer atividades como hobbies que nós gostamos, ler um bom livro, relaxar, isso é extremamente necessário, mas não é o suficiente. Nós vamos aprender a gerenciar nossas emoções quando nós dermos um passo à frente e falarmos: pronto, vamos aprender de fato a sentir as nossas emoções básicas e como gerenciá-las, a entender os nossos pensamentos, que nós temos pensamentos disfuncionais, e como organizá-los, também aprender a olhar para as nossas crenças limitantes e mudar aquilo que está arraigado em nós como os nossos valores e que não nos favorece. Muitas vezes eu acabei de citar aqui um valor que acontece que não nos favorece. Alguém te elogia e você fala: não precisa, eu não mereço. É um valor que você tem, o valor do não merecimento. E isso pode ser mudado. Nós precisamos escolher os nossos caminhos e fortalecer essas nossas decisões. Agir em prol daquilo que nós queremos e saber lidar com a procrastinação. E a nos sentirmos realizadas, alinhando o nosso propósito de vida com o nosso objetivo. Isso é semear, tá? Isso é semear. Então, quantas e quantas vezes nós olhamos aí pesquisas que mostram, professores conversando sobre alguns medicamentos que parecem que fazem parte do nosso dia a dia. Isso não é saudável, nós sabemos que não. E de acordo com o site da Nova Escola, foi entrevistado aproximadamente 5 mil professores. 60% desses professores, eles se queixam
por sintomas de ansiedade, estresse e dores de cabeça. 66% já sofreram com fraqueza, incapacidade, medo de ir trabalhar. E dos entrevistados, os 5 mil entrevistados, 87% acreditam que os problemas da saúde são decorrentes às questões envolvidas na profissão e são intensificados na nossa profissão. Isso é sério, são dados alarmantes. Não é à toa que nós estamos aí no top 1 da síndrome de burnout. E a síndrome de burnout não é algo que você olha para ela e você consegue já identificar rapidamente. Mas nós continuamos fazendo, sem se importar como nós nos sentimos. Então eu trouxe para nós aqui, como nós fazemos sempre, uma obra de arte. Essa aqui é da Tarsila do Amaral e essa chama Os Operários. Os Operários. E quando nós olhamos aqui, nós temos 51 fisionomias aqui de operários. Ela fez esse quadro logo que começou, então, o trabalho, né, nas indústrias brasileiras, e principalmente esse aqui é um símbolo das indústrias brasileiras no estado de São Paulo. E esse momento ele é marcado, sim, pela migração de trabalhadores, então, que ainda estavam vulneráveis, sem seus direitos estabelecidos, sem quem os defendesse diante das leis. E era assim que Tarsila via os operários, né? Pessoas aí que vão carregando as suas feições cansadas, sem esperança. E é isso exatamente que ela vai descrever no seu quadro, que ela coloca que são operários de feições cansadas, de feições sem esperança. 51 rostos aí são apresentados por Tarsila do Amaral. E aí quando nós olhamos para nós, né, e quando nós olhamos para as nossas emoções, a pergunta é exatamente essa, professora. Como é que nós podemos melhorar isso? E eu vou trazer 2 perguntas agora para você se observar. Se observe, porque nem sempre nós conseguimos identificar as nossas emoções, como a frustração, a raiva, a tristeza, a insegurança, a euforia, o medo. Muitas vezes tudo isso está bagunçado e misturado, mas nós precisamos, de forma didática, de forma correta, de forma coerente, começar a identificar as emoções que estão latentes em mim e as emoções que eu posso trabalhar com recursos e com ferramentas práticas e autoaplicáveis, porque isso me ajuda no dia a dia. Tarefa de casa, professora. Tarefa de casa, nós não damos tarefa de casa para os nossos alunos e não falamos para eles assim, olha, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Exatamente isso acontece com as nossas emoções. Exatamente isso acontece conosco quando nós entramos nesse autoconhecimento que é, inclusive, a gestão emocional. Então, eu quero perguntar para você, professora, qual é o sentimento que, muitas vezes, as situações corriqueiras na sua vida te desperta? Então, pensa agora numa situação que acontece corriqueiramente na sua vida. Qual é o sentimento que é despertado nesse momento? E a partir disso, esses sentimentos estão sinalizando o que para você, professora? O que eles sinalizam? Eles sinalizam que você está indo para o caminho que você quer ir? Ou eles sinalizam que você está desviando do caminho que você deseja? O que eles contam para você mediante aquela situação? Essas perguntas são magníficas. Por quê? Porque elas vão fazer com que você pare um pouco e pense. Porque nós estamos tão acostumadas a nos doar para os outros, a cuidar dos nossos alunos, a querer ensinar, querer fazer, que muitas vezes nós esquecemos da pessoa que é mais importante na nossa vida, que somos nós mesmas. Não é?
Essa é a nossa melhor empresa, a nossa melhor escola. E eu costumo brincar que as nossas emoções são como alunos. Às vezes eles estão tão bagunçados dentro de nós que nós não conseguimos escutar nenhuma delas. Mas quando nós, como professoras, chegamos diante das nossas emoções e falamos assim: fica aí tristeza no seu lugar um pouco, ansiedade fica aí no teu lugar um pouco, medo fica aí no teu lugar um pouco, alegria fica aí no teu lugar um pouco, a aversão fica aí no teu lugar um pouco, a frustração fica aí no teu lugar um pouco, euforia fica aí no teu lugar. E quando nós vamos dando vozes, um de cada vez, nós conseguimos entender o que nós estamos sentindo. E isso faz uma diferença muito grande também em como nós pensamos. E aí, professora, se você quiser saber mais, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, por quê? Porque exatamente hoje abre a nossa semana Professora Transformadora, mais amor e menos dor. 100% online e 100% gratuito. Você pode se inscrever no link que está aí na descrição do YouTube, ou então aqui no chat, ou então na bio do Instagram, e você pode participar dessa semana Professora Transformadora, mais amor e menos dor, para que você aprenda assim a gerenciar cada vez mais as suas emoções. E também aproveita para compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, professora. E também se inscreve, deixa eu pôr aqui, olha só, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha, dá o seu joinha aí, tá? E aqui nas redes sociais também, tanto no Insta quanto no Face e no podcast você vai encontrar conteúdos que fazem sentido para você no seu dia a dia, professora. Porque, afinal de contas, fala a verdade, professora, 25 segundos é tudo o que você precisa.